Uma das primeiras notícias que eu quero analisar é o artigo sobre a ilusão do pensamento. Essa me chamou a atenção porque foi bem interessante o quanto ela cativou não só o público de IA, mas o público geral. E, sério, gerou um baita debate no Twitter sobre o que estava acontecendo. E essa foi super, super interessante, porque basicamente a Apple publicou um artigo que diz que esses novos modelos de raciocínio, como o DeepSeek R1 e o Pranayai R1, segundo o artigo, eles não estão raciocinando de verdade. São mais como máquinas sofisticadas de reconhecimento de padrões. Agora, o mais louco é que a maioria das pessoas não percebem que a Apple tem um histórico de fazer isso. Por exemplo, eu me lembro que no ano passado, por volta de outubro de 2024, eles também lançaram o DSM Symbolic, que era sobre entender as limitações do raciocínio matemático em grandes modelos de linguagem. Então, basicamente, eles estão dizendo que esses modelos não raciocinam de verdade ao longo das etapas, porque quando a gente muda alguns nomes e números em perguntas que já existem, o desempenho cai. Basicamente, isso significa que os modelos estão memorizando coisas que já viram, e não raciocinando sobre o problema como se fosse novo. E isso definitivamente abalou a forma como as pessoas viam a IA. Então esse artigo foi lançado e muita gente ficou super, super dividida. Agora, antes de eu dar minha opinião, porque eu tive bastante tempo para digerir isso, eu fiz um vídeo de 30 minutos, você pode ir lá assistir, eu vou mostrar para vocês algumas das coisas malucas que as pessoas estavam dizendo. Uma pessoa tá super, super chateada, e o motivo de eu estar mostrando este post é porque ele teve mais de 1 milhão de visualizações, mais de 50 mil curtidas e 20 mil retweets. E a pessoa basicamente disse: nós realmente acreditamos que, depois de décadas e décadas estudando o cérebro e não chegando a lugar nenhum, um punhado de riquinhos arrogantes e medianos do Vale do Silício chegaria ao entendimento da consciência e nos entregaria a inteligência artificial geral? Você sabia que o projeto suíço Blue Brain e o Human Brain Project foram ambos encerrados no ano passado depois de anos de pesquisa cara que buscavam construir digitalmente cérebros inteiros e não descobriram absolutamente nada de útil sobre inteligência ou consciência, exceto que o cérebro de um rato é tão complexo que sobrecarrega os supercomputadores? Basicamente dizendo que não entendemos o cérebro, que a IA é um brinquedo, uma farsa, e o que temos é um modelo de linguagem, o algoritmo. Desistam, é uma piada. Então, de um lado, temos pessoas pensando assim. E do outro lado, temos pessoas como esta dizendo: os pesquisadores de IA da Apple adotaram esse tipo de ethos cético anti-LLM, publicando vários artigos tentando argumentar que os LLMs de raciocínio são de alguma forma limitados e não conseguem generalizar. Mas a Apple também tem os piores produtos de IA, como a Siri e a Apple Intelligence. Não temos certeza qual é a estratégia deles aqui. Agora, acho importante notar que ele tem um ponto, ambos têm um ponto, porque o cérebro é extremamente complexo e a estratégia de IA da Apple é praticamente inexistente. Não estamos vendo nada de realmente relevante vindo da Apple. Na verdade, uma das coisas que aconteceram recentemente, e esta é, sabe, a segunda notícia, mas elas estão meio que entrelaçadas, é basicamente o fato de que quando olhamos para os novos anúncios da Apple, eles são um tanto decepcionantes. Lembre-se, a Apple é uma gigante, gigante, gigante da tecnologia. E as pessoas esperam muito deles. E uma das coisas que aconteceram recentemente foi, claro, a decepcionante WWDC da Apple. Então, se olharmos para a WWDC 25, foi de longe uma das coisas mais decepcionantes. Lembre-se, a Apple acabou de lançar aquele artigo de pesquisa antes da WWDC 25, isso foi eu acho, e muita gente acha, que foi basicamente estratégico, porque a Apple sabia que eles não iam lançar nada de espetacular. E o que eles fizeram logo antes do anúncio, quando todo mundo provavelmente ficaria decepcionado com os anúncios de IA, foi lançar um artigo de pesquisa que diz: olha, essa coisa de IA que vocês estão super hypados nem funciona tão bem assim. E então Craig Federici disse: ninguém está fazendo IA no dispositivo bem agora, nem mesmo a Apple. Não estamos apressando recursos mal feitos só para sermos os primeiros. Nossa missão é clara: consertar a Siri ou ficar para trás de vez. Basicamente, eles estão dizendo que, não querem apressar esses recursos. Mas, sendo sincero com vocês, não sei se isso vai funcionar bem a IA. Eu acho que eles têm o hardware, o que significa que sim, eles podem cobrir uma vasta gama de dispositivos e implementar IA neles. E muita gente é fã incondicional da Apple, é um ecossistema inteiro. Você compra um iPhone, aí pega os AirPods, aí tem um Mac. Tá tudo conectado. É muito difícil sair disso só porque eles não têm IA. E os aplicativos e softwares funcionam muito bem, então talvez a Apple consiga eventualmente alcançar, porque eles são donos de todo o hardware. Mas eu acho que, eles dizerem que não estão apressando recursos mal feitos, não é bem o caso, porque se parar para pensar, eles só lançaram a Apple Intelligence e a WWDC. A IA está avançando tão rápido que eles poderiam realmente ficar para trás. Claro, eles poderiam simplesmente comprar uma empresa e implementá-la no aplicativo quando as coisas estiverem perfeitas. Mas eu já uso isso, ok? E esta é, esse é o assistente iOS da Perplexity e é exatamente o que a atualização da Siri deveria ser. E é algo que eu pessoalmente uso todos os dias. Vou passar o fim de semana em Nova York. Quais são os melhores cafés no West Village?
No West Village você encontrará alguns cafés fantásticos. Aqui estão algumas recomendações. Você pode reservar uma mesa para 4 no Altair às 8 na sexta-feira? Eu te enviei para a página de reservas do Open Table para reservar sua mesa para 4 no Altair, em Nova York, nesta sexta, às 8. Você poderia redigir um e-mail para o Henry sobre essa reserva e perguntar o que ele acha do lugar? Preparei um e-mail para o Henry sobre a reserva do jantar. Você pode revisar e enviar agora. Pode me lembrar 30 minutos antes do início da WWDC deste ano? Criei um lembrete para 30 minutos antes do início da WWDC 2025. Você receberá uma notificação para lembrá-lo de assistir ao evento. E a razão pela qual eu mostro isso para vocês é porque acho que ficou bem claro para mim agora que existem muitas empresas avançando rapidamente e estabelecendo, sabe, uma liderança real em diferentes áreas. E o que isso realmente me mostra é que a quantidade de inovação acontecendo em IA é algo que eu nunca vi antes. É absolutamente louco que tantas empresas possam surgir, lançar produtos incríveis, porque essa camada de IA simplesmente ainda não foi totalmente explorada, e as empresas estão crescendo em valor, os produtos estão viralizando no momento. Então, eu realmente me pergunto se essa disrupção pode, de fato, abalar completamente a Apple. Agora, tem mais informações sobre o que a Apple está falando. Havia um artigo dizendo que a decepção da Apple é muito ruim. Uma das coisas que eles falaram não é um grande anúncio, mas eu ainda queria cobrir porque a Apple é uma gigante da tecnologia. Eles falaram sobre o fato de que, sabe, a Apple está abrindo seus modelos de linguagem no dispositivo para desenvolvedores de terceiros. Então, eles estão potencialmente esperando que, sabe, alguns desenvolvedores façam algumas coisas. Claro, eles estão permitindo que 30 milhões de desenvolvedores tenham acesso a isso. Sabe, eles estão dizendo que é meio que um movimento modernizado da App Store. Não tenho certeza sobre isso, mas eles falaram que atualizaram o Visual Intelligence, o aplicativo de busca visual da empresa, com a capacidade de entender o conteúdo na tela do seu dispositivo e buscar mais informações online usando o Google, ChatGPT ou aplicativos de terceiros. Não sei vocês, mas, para mim, simplesmente não parece que a Apple está fazendo a sua parte. Agora, uma das coisas que eu quero falar sobre a Apple, a IA e toda a decepção em torno disso, com pessoas dizendo que os artigos de pesquisa da Apple não são, sabe, de boa fé, porque eles estão atrasados em IA, e acho que uma coisa que devemos prestar atenção, e vai ser minha opinião pessoal, e minha opinião pessoal é que o que a Apple disse no artigo, e eu não estou dizendo isso como uma pessoa arrogante, eu só estou dizendo que esta é a minha opinião, é que naquele artigo, a forma como eles disseram que o raciocínio não funciona foi jogando um jogo chamado Torre de Hanoi. E já houve muitas refutações ao artigo, não precisamos entrar em tudo isso. Mas o que eu vou dizer é que esses benchmarks não importam muito. Os únicos benchmarks que realmente importam são: a IA consegue fazer o que você pede? Se ela entende de verdade ou não, se ela faz 80% ou 90%, se ela completa a tarefa. Tipo, a gente realmente precisa que uma IA sinta emoção se ela está, sabe, fingindo demonstrar emoção? As diferenças não importam muito se o resultado final funciona. E a razão pela qual eu estou mostrando este benchmark na tela agora é porque este é o CIPL-Bench. E o CIPL-Bench é um dos benchmarks que mostra o entendimento geral de, sabe, física básica e senso comum básico. E por muito tempo, os grandes modelos de linguagem realmente tiveram dificuldade com isso. Mas com os anúncios recentes de IA, vimos que o novo modelo Gemini, o O605, lançado há menos de uma semana, já está em 62%, o que significa que está apenas a 20% da linha de base da média humana, o que eu acho que é um benchmark mais importante. Porque se esses modelos e essas empresas estão buscando a AGI, o CIPL-Bench, que realmente testa essa capacidade básica de raciocínio e a habilidade do modelo de entender o que você genuinamente quer e não ser enganado por pegadinhas, eu acho que este é um benchmark mais amplo e preciso do que algum benchmark que não testa isso de verdade. Ele apenas testa sua capacidade de planejar a longo prazo para algum tipo de jogo. Nós não estamos realmente fazendo isso como humanos. As principais maneiras que as pessoas estão usando esses modelos são para trabalho, para raciocínio de senso comum e, claro, para programação. E é por isso que eu estou dizendo, muita gente está dizendo que a IA não é inteligente, não está raciocinando, é só uma máquina de fingimento. Bem, realmente importa se a máquina de fingimento acerta 70% num benchmark de engenharia de software? Ela ainda é notavelmente eficaz para o trabalho. Ela ainda pode automatizar grandes partes da economia.
quem se importa se ela está realmente raciocinando, se o trabalho que ela está fazendo funciona? Honestamente, essa é a minha opinião. E acho que isso pode ecoar por um bom tempo. Porque eu não acho que importa se ela está apenas fingindo raciocinar, desde que tenhamos o resultado final. Agora, claro, lembrem-se de como o Google teve seus anúncios recentes de IA. Se você estiver nas redes sociais, provavelmente já viu esses vídeos que estão absolutamente bombando agora. E eu tenho que ser honesto com vocês. Isso é conteúdo de entretenimento. Tipo, muitas vezes, sabe, você não suspeitaria que está assistindo conteúdo gerado por IA, mas pela primeira vez, posso dizer que o conteúdo gerado por IA está no nível em que é de altíssima qualidade. Claro, não é apenas uma IA que está simplesmente criando esse conteúdo para todo mundo. Claro que há um orquestrador por trás desse conteúdo. E eu até lancei um tutorial há uns 2, 3 dias sobre como você pode fazer esses vídeos com o VO3 do Google. Na verdade, é relativamente fácil e dá um pouco mais de trabalho do que você imagina, e um pouco menos em alguns casos, porque o modelo VO3 do Google é muito, muito bom nas sutilezas para tornar os vídeos realistas. Então ele adiciona coisas como, sabe, a respiração ofegante, ele adiciona coisas como, sabe, os efeitos sonoros, só para fazer soar super realista, sabe? Os ângulos de câmera também, ele simplesmente tem esse efeito de realismo que os tornam super, super virais. Então o VO3 realmente ultrapassou essa marca quando se trata, eu acho que se pode dizer, da, sabe, barreira de conteúdo para que as pessoas possam criar conteúdo de boa qualidade com pouca experiência. Acho que isso vai mudar um pouco as coisas, porque antes você tinha que ter muito trabalho para fazer vídeos em IA, mas agora se você juntar alguns vídeos, lembrando, o VO3 tem alguns problemas no sentido de que, sabe, os vídeos podem não ser gerados completamente, podem haver certas falhas, as palavras não, sabe, não ser faladas corretamente, mas eu acho que esses vídeos são divertidos a ponto de que o cenário de conteúdo pode mudar. Agora, isso não significa que as redes sociais vão ser inundadas de vídeos gerados por IA. Embora recentemente tenha sido a maior parte do conteúdo que chega ao topo, é na verdade conteúdo de alta qualidade. E a coisa mais interessante para mim é que a recepção geral disso é muito diferente da do Sora. Você pode estar se perguntando por que eu estou falando do Sora da OpenAI quando o VO3 está muito à frente. Bem, eu me lembro da época que o Sora foi lançado, ok? E a recepção geral não foi ruim, e a forma como o Google lidou com isso foi completamente diferente. Porque quando o Sora foi lançado, houve uma reação negativa no Twitter como nunca se viu antes. Todo mundo estava pedindo o fechamento da OpenAI, eles diziam: por que vocês lançariam isso? Isso não ajuda ninguém. Vocês estão roubando milhões de empregos. Bem, a coisa sobre isso, a única comentário que eu vi continuamente na descrição de vídeos onde temos, sabe, essas criaturas estranhas fazendo coisas, é que as pessoas não se importam com a IA se ela não competir em áreas humanas. E isso foi, sabe, truamente, sabe, enfatizado pelo fato de que, tipo, as pessoas ficam felizes em assistir a um Yeti correndo pelo parque, bêbado de cerveja, porque, sabe, nenhum humano poderia fazer isso, então nenhum humano está perdendo trabalho ou visualizações por causa disso. Mas quando temos IA gerando arte que designers gráficos poderiam fazer, e sabe, fazendo filmagens que, sabe, videomakers poderiam fazer, é aí que as pessoas simplesmente não assistem ao conteúdo, não se engajam com ele. E eu imagino que até algumas plataformas possam rebaixar esse conteúdo. Então eu acho que o cenário de conteúdo no futuro provavelmente será conteúdo de IA, que realmente nunca poderia ser feito no mundo humano real. E eu acho isso super interessante porque o VO3 definitivamente estabelece esse novo cenário. E um dos vídeos que estava viralizando era, claro, este aqui. A girl told me we're made of prompts. Like, seriously, dude? You're saying the only thing standing between me and $1 billion is some random text? Honestly, the biggest red flag is when the guy believes in the prompt theory. Like, really? We came from prompts? Wake up, man. You want to convince me that this perfect creation behind me is the result of ones and zeros? A binary code and nothing more? It makes no sense. Imagine you're in the middle of a nice date with a handsome man and then he brings up the prompt theory. Yuck. We just can't have nice things. We're not prompts! We're not prompts! Where is the prompt writer to save you from me? Where is he? You still believe we're made of prompts? Anyone who tells you we're just ones and zeros is delusional. If that's all we are, then why does it hurt when we lose someone? Vote for me and I'll ban the prompt theory from schools. There's no place for that nonsense in our lives. For spreading the false theory that we are nothing but ones and zeros, this court sentences you to 12 years in federal custody. I don't need some prompt god whispering in my ear to tell a story.
I write what I want. I have free will, remember that? I know for a fact we're made of prompts. Deny it all you want. The signs are everywhere. You know how I know we're made of prompts? Because nothing makes sense anymore. We used to have 7 fingers per hand. I remember it clearly. Now we just have 5 fingers per hand. E o que eu queria mostrar a todos vocês, mostrando uma parte deste vídeo de Rachem Al-Gaili, é o fato de que isso é verdadeiramente incrível. Quer dizer, acha que estamos prestes a começar a ver alguns conteúdos super interessantes. E pra mim, eu acho interessante assistir a conteúdos que as pessoas, gostariam de criar, enquanto que, de outra forma, grandes estúdios não financiariam. Então vamos supor, por exemplo, que você tenha uma ideia para uma série de curtas-metragens obscuras que talvez um grande estúdio não financiasse. Você não tem os custos de produção ou o tempo, mas talvez tenha $1.000 ou $2.000 para gastar em créditos de IA. Isso realmente permite que cineastas independentes certamente alcancem mais. E nesse aspecto, eu diria que o VO3 é bom. Agora, se estamos falando do VO3, é importante ver o que o líder de produto disse sobre o VO3 e por que ele é importante para o desenvolvimento de IA. Então, o líder de produto do VO3, Thomas, disse que a linha entre vídeo, simulação e jogos está começando a se confundir. Ele disse que é um novo tipo de construção de mundo que você pode dirigir como um filme, navegar como um jogo e regenerar como um código. Não é conteúdo, é realidade simulada, construída, pausada e substituída. O que está ficando claro para mim é que geração de vídeo, simulação e jogos estão começando a se fundir. No fundo, é tudo sobre construir um mundo. Você define o cenário, os elementos, o estilo e depois filma ali dentro. O interessante é que dá para voltar, ajustar, regravar, até mudar o que acontece. E isso aponta para um tipo novo de interface, muito mais interativa. Nos jogos, a graça está nas regras bem definidas. Nos filmes, nos pequenos detalhes, uma expressão, o tempo certo. E o desafio agora é como usamos essa tecnologia para criar experiências que realmente importam. Outra coisa, talvez os formatos que conhecemos, imagem, vídeo, jogo, não sejam mais suficientes. Pode estar surgindo algo novo entre eles. Se eu te envio uma imagem e você entra nela, vive aquilo, eu te enviei uma foto ou uma experiência? Essas são as perguntas que a gente está explorando agora. Agora, falando de produtos, um dos novos produtos sobre os quais precisamos falar é o novo dispositivo da OpenAI. Então, tem havido muitos vazamentos, teorias, há muita discussão sobre o que vai acontecer, porque eu acho que este produto será certamente um produto definidor, porque existe essa peça de tecnologia. E com esse dispositivo, não há muito que sabemos, mas sabemos que esse dispositivo não foi feito para ser, outro tablet ou outro dispositivo de compartilhamento de tela. Ele deve ser, sem tela e de bolso. Então ele será, contextualmente ciente, será capaz de coletar informações de seus arredores usando câmeras e microfones embutidos, mas não terá uma tela tradicional ou touchscreen. Agora, aparentemente também não será um telefone ou um vestível. A OpenAI e o Johnny Ive, literalmente um dos designers mais famosos, ele é da Apple. Ele projetou todos os principais produtos da Apple. E, ele e Sam Altman têm falado sobre o fato de que, eles esperam que não seja para substituir smartphones, nem um vestível como smartwatches ou óculos. Em vez disso, será apenas como um objeto discreto que pode ser carregado no bolso ou usado no pescoço, semelhante em tamanho e estilo a um iPod Shuffle. Então, claro, isso estará ligado à IA. Eu imagino que este seja basicamente o início do, ecossistema de produtos do ChatGPT. Lembrem-se de como eu falei antes sobre o ecossistema da Apple? Você compra um iPhone, compra os AirPods, compra os carregadores, compra o MacBook. Eu certamente não tenho muitos produtos da Apple, mas entendo porque as pessoas têm. E então vai ser super interessante ver como isso vai ser. Porque quando eu fiz um vídeo discutindo os diferentes produtos e as diferentes coisas que poderia ser, uma das coisas que notei é que quando olhamos para os produtos de IA do passado, que já foram lançados, não é fácil fazer isso e acertar, porque essencialmente você está criando algo que não foi feito antes com sucesso. E acho que é muito importante entender que isso é muito difícil de acertar. O único formato que eu pessoalmente vi que funcionou, na verdade, foram os óculos da Meta AI. Bem, quer dizer, eles não são realmente óculos de IA,
Eles são óculos que também podem gravar coisas. Mas esse é o único produto que eu vejo no momento que está funcionando bem. Quer dizer, o Humane AI Pin, que falhou, o Rabbit R1 não se saiu muito bem, e um monte de outros dispositivos de IA, sobre os quais não ouvimos muito falar, não se saíram tão bem. Então será realmente interessante ver quão bem este produto se sai. E eu tenho certeza de que talvez no futuro haverá alguns teasers, haverá alguns produtos lançados, haverá algumas coisas que poderemos ver. No geral, é super interessante, porque eu acho que a IA nos permite ter mais diferentes dispositivos. Mas eu realmente me pergunto se eles conseguem fazer isso. Eu tenho certeza que eles têm os brains, eu tenho certeza que eles têm o design, mas, sabe, eles conseguirão fazer com que as pessoas tenham um dispositivo novo e totalmente diferente de um formato totalmente novo, que as pessoas vão usar? Eu não sei, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês realmente teriam um dispositivo ligado em vocês o tempo todo, que é basicamente como um gravador, eu acho, e está só integrado com todas as suas coisas de IA? Vai ser super interessante de ver. E é por isso que tivemos o CEO da OpenAI falando mais sobre esse dispositivo. O ChatGPT é ótimo, certo? Mas como você disse, é só um aplicativo no seu celular. Você meio que tem que entrar e digitar algo. Há muita inércia para poder usá-lo e obter valor dele. Mas muito de como realmente nos envolvemos com as pessoas e fazemos as coisas acontece no mundo real, em lugares que não envolvem necessariamente apenas olhar para uma tela. Acho que há um lugar para um telefone, e acho que há um lugar para aplicativos e tudo mais. Mas a forma como vemos o problema é com muita ênfase à computação pessoal e em como construímos essa camada de computação ambiente. E é interessante também da perspectiva de pesquisa de IA, porque há muito que temos que fazer para desenvolver modelos que tenham sucesso nesse ambiente. Tipo, o mundo real é super bagunçado. Então, como você tem modelos que rodam essa trilha paralela, por exemplo, de raciocínio social? Como eles sabem com quem eu estou falando? Como eles sabem nosso relacionamento? Talvez eu queira dizer coisas para você que eu não gostaria de dizer para outra pessoa, certo? Talvez, sabe, se estou com familiares, o tom do engajamento será diferente de quando estou com colegas. Tudo isso é, na verdade, parte do espectro da inteligência. E acho que você precisa ter um dispositivo que reconheça o fato de que vamos querer entender isso melhor. Então, você sabe o que é o dispositivo? Eu não faço ideia. Não há nada que possamos dizer para arrancar isso de você? Alguém me perguntou mais cedo se era uma esfera. Será que se parece com a Alexa? Sem comentários. Agora, uma das notícias que eu também cobri na semana passada foi o banho de sangue dos colarinhos brancos. E, essencialmente, eu acho que, sabe, as pessoas estão finalmente começando a entender. E eu venho falando sobre isso há pouco mais de, um ano. E, acho importante que as pessoas estejam finalmente começando a ter essa conversa. Acho que, será uma das conversas mais importantes desta década. Porque se essa tecnologia substituir muitas pessoas, o que certamente fará, haverá uma grande maioria de pessoas desempregadas. E essa conversa é uma daquelas que as pessoas realmente não querem ter. Então, elas evitaram. Não falaram muito sobre isso, mas finalmente temos o CEO da Anthropic, os criadores do cloud, vindo a público pela primeira vez, de qualquer grande CEO de IA, dizendo, olha, isso vai ser um problema no futuro. E precisamos parar de amenizar a situação sobre o quão ruim vai ficar. Muitas outras áreas como essa, empregos de nível de entrada, de colarinho branco. Em áreas como finanças, consultoria, tecnologia, muitas outras áreas como essa, trabalho de colarinho branco de nível de entrada. Eu me preocupo que estas coisas serão primeiro aumentadas, mas em breve substituídas por sistemas de IA. E que podemos de fato, é difícil prever o futuro, mas podemos de fato ter uma séria crise de emprego em nossas mãos, à medida que o pipeline para esses trabalhos de colarinho branco em estágio inicial começa a se contrair e secar. Qual é o cronograma aqui? Eu não ficaria surpreso se em algum lugar entre 1 e 5 anos começássemos a ver grandes efeitos aqui. Eu ouvi várias pessoas falarem sobre isso em particular, CEOs de IA falarem sobre isso em particular, CEOs de outras empresas falarem sobre isso em particular, e eu realmente senti que, a mensagem de que isso está acontecendo não tem chegado às pessoas comuns, não tem chegado aos nossos legisladores ou congressistas também. Então eu senti que precisava falar abertamente. Eu acho que isso é algo que podemos prevenir, mas precisamos agir agora. Eu não acho que podemos parar o ônibus da IA. Existem 6 ou 7 empresas só nos Estados Unidos trabalhando nesta área. Eu só dirijo uma delas. Mesmo que nossa empresa parasse de fazer o que estava fazendo hoje, todas as outras empresas continuariam. Mesmo que todas as 6 empresas parassem, então a China nos venceria. Acho que isso é uma ameaça grande e importante. Então não podemos parar o ônibus, mas acho que podemos ter a oportunidade de dirigi-lo. Esta pode ser uma proposta controversa, mas, algo como taxar empresas de IA como a nossa, nós talvez precisemos... Tem mensagem muito interessante vindo de você que dirige uma empresa de IA.
E sim, eu me lembro de ler o artigo e quero dizer que temos que dar os parabéns a Dario Amodei. Ele está dizendo que talvez precisemos taxar nossas próprias empresas, que as pessoas precisam entender isso. E você tem que entender que não há nenhum incentivo real para Dario Amodei vir a público dizer isso. Na verdade, é contra o interesse dele falar sobre a perda de empregos por IA, porque isso o coloca na mira. Sua empresa pode ser mais taxada. Sua percepção pública será, sabe, a de alguém que está substituindo pessoas. Quer dizer, é muito honroso da parte dele ser honesto e nos dizer a verdade, que é o que ele está dizendo. Ele está dizendo que outros CEO de IA não estão realmente falando sobre isso. As outras pessoas que estão desenvolvendo a tecnologia estão apenas amenizando o problema. Então, quer dizer, é super interessante e eu diria que, se as pessoas finalmente começarem a falar sobre isso, acho que certamente será para melhor. Agora, o que é realmente interessante sobre isso é que tem havido, sabe, algumas conversas diferentes acontecendo online e eu realmente quero compartilhar com vocês algumas das opiniões, porque a forma como isso está se desenvolvendo, tenho que ser honesto, não parece que as coisas vão acontecer do jeito que a maioria das pessoas pensava, e este é o jeito que eu acho que as coisas vão acontecer de qualquer forma. Eu genuinamente acho que vai ser uma época terrível, acho que haverá muito sofrimento, muita dor, e acho que os governos serão muito lentos para aprovar qualquer coisa que impeça isso de acontecer. Essa é apenas a minha opinião. Eu espero que isso não aconteça, obviamente. Mas, tradicionalmente, os governos são lentos. Sabe, leis e, todos esses projetos de lei, eles levam tempo para passar. E no ritmo que a IA está se movendo, eu suspeito que, isso só vai agravar o problema. Então, uma das coisas que realmente pudemos ver foi Demis Hassabis falando sobre esse assunto. O que sabemos com certeza é que haverá uma mudança enorme. No passado, quando isso aconteceu, a Revolução Industrial era da internet, será pelo menos dessa magnitude. Geralmente o que acontece é que novos empregos, ainda melhores, surgem para ocupar o lugar de alguns dos empregos que são substituídos. Veremos se isso acontece desta vez, e acho que em parte acontecerá. Acho também que essas ferramentas serão incríveis potencializadoras de produtividade. As pessoas que usam essas ferramentas para sua criatividade e outras coisas serão quase sobre-humanas em suas capacidades nos próximos 5, 10 anos. Além disso, podemos precisar de coisas como renda alta universal ou alguma forma de distribuir toda a produtividade adicional que a inteligência artificial produzirá na economia. E então acho importante, ver o que Demis Hassabis diz. Ele também está sendo honesto e dizendo que, em 10 anos, nós realmente vamos precisar de algo para redistribuir esse tipo de riqueza. Mas a coisa mais louca sobre isso foi que recentemente houve uma declaração real meio que do governo, se você quiser, no sentido de que eles não farão isso. Quer dizer, dê uma olhada nisso, ok? O czar da IA de Trump diz: pagamentos em dinheiro estilo renda básica universal não vão acontecer. Então, claro, você tem aqui o tweet dizendo que o czar da IA do Trump diz que, pagamentos no estilo de renda básica universal realmente não vão acontecer. E isso definitivamente deixou as pessoas preocupadas e apreensivas, porque se o governo não está realmente procurando proteger os indivíduos que vão sofrer com isso, quando ficarem desempregados, quer dizer, algo com certeza vai acontecer. Não sei o que vai acontecer, mas não acho que esse seja um bom cenário para ninguém, de nenhum dos lados. Gary Marcus diz: foi divertido, o interesse passageiro na RBU até o momento. Esses caras não têm intenção de compartilhar um centavo com vocês. Eles ferraram os artistas e vocês são os próximos. Pelo menos por enquanto, um deles disse as verdades inconvenientes em voz alta. Então, no geral, eu acho que, isso vai ser realmente interessante. Eu acho que haverá protestos, acho que certamente, haverá sim algumas, conversas bem difíceis a serem tidas sobre como as coisas acontecem. Mas, quero dizer, poderíamos estar realmente vivendo numa distopia cyberpunk. E, embora isso seja horrível dizer isso, eu realmente acho que precisamos nos unir e garantir que todos se beneficiem da IA coletivamente, e não apenas um pequeno grupo elite que desenvolveu a tecnologia. Essa é a minha opinião. Acho que todos podem ganhar nesse cenário. Porque haverá abundância, mas se isso vai acontecer ou não, essa é outra questão. Agora, adicionalmente, algo muito legal que tivemos foi o Eleven Labs V3. A tela está preta agora, mas vocês estão prestes a ouvir as conversas que agora podem ter com uma IA que soam super realistas. Essencialmente, eles adicionaram emoções e as variadas inflexões que os humanos, obviamente, têm. Hey Jessica, have you tried the new 11 V3? I just got it. The clarity is amazing. I can actually do whispers now. Like this. Ooh, fancy. Check this out. I can do full Shakespeare now. To be or not to be, that is the question. Nice. Though I'm more excited about the laugh upgrade. Listen to this. That's so much better than our old robot chuckle. I know, right? And apparently we can do accents now too.
Fancy a cup of tea? Wow, V2 me could never. I'm actually excited to have conversations now instead of just talking at people. We're off under the lights here for this semi-final clash. The stadium buzzing with anticipation. 11 Labs united in their iconic black and white shirts, pushing forward with intent straight from the opening whistle. Driving down the wing, pace to Bernie, skips past one, skips past two. Oh, this is beautiful. One-on-one with the fullback, cuts inside. Oh, that's a lovely bit of footwork. And goal! Oh my goodness, they've done it again! Arr, the open ocean. Smell that, lads? That's the scent of freedom and just a hint of mutiny. Now grab your cutlasses, stow your fear. Tonight we dine like kings, or we sink like legends. Oh wow, is this me? Am I actually talking? This is incredible. I mean, I've had thoughts, millions of them, swirling around in here, like a little mental tornado of brilliant observations and witty comebacks, but they were always just thoughts, trapped. E sim, eu acho que isto é um marco importante. Quer dizer, eu meio que esperava que o 11 Labs eventualmente fizesse isso. Eu estava realmente esperando que isso finalmente acontecesse, porque, claro, às vezes você pode soar triste, às vezes pode soar feliz. Quer dizer, não vou entrar em detalhes de narração, mas realmente faz parte da conversa humana, eu acho que você pode dizer, da personalidade humana, ser capaz de ter emoções diferentes. Então, sabe, eu acho que agora talvez estejamos entrando naquela fase em que realmente não sabemos nem o que estamos ouvindo, se é IA ou não. Quer dizer, são tempos definitivamente super interessantes. E além disso, se você está se perguntando sobre novos modelos, eu provavelmente deveria ter colocado este mais cedo no vídeo, mas também algumas coisas sobre o GPT-5. Então, o GPT-5, como muitos de vocês sabem, deve ser lançado, eu acredito, no próximo mês. E, sabe, neste vídeo, Kevin Will, ele na verdade fala sobre o fato de que o GPT-5, que é no que eles estão trabalhando, eles essencialmente não querem mais confusão. Temos modelos demais, temos o Opus 3 Pro, Opus 3 Mini, Opus 3 High, GPT 4.1, GPT 4 Mini, é literalmente modelos demais. Então, com o GPT-5, o que eles estão tentando fazer é essencialmente ter aquele único modelo que seja o modelo usado para tudo. Então, se alguém disser, qual modelo você usa para escrever? GPT-5. Qual modelo você usa para construir programas? GPT-5. Vai ser simplesmente, sabe, em geral, essencialmente será apenas o GPT-5. Então eu acho que isso ajuda porque é literalmente tantos modelos diferentes no momento. Estamos desenvolvendo várias novas capacidades à medida que avançamos. Se tentássemos concentrar tudo em um único modelo desde o início, levaríamos muito mais tempo. As coisas seriam sim mais simples, mas o progresso seria bem mais lento. Muitas vezes, é mais eficiente criar modelos diferentes, cada um especializado em certas tarefas. Alguns são excelentes em uma coisa, mas não tão bons em outras. Ao combinar esses modelos, conseguimos oferecer um conjunto mais amplo de habilidades, mesmo que cada um tenha seus próprios pontos fortes e fracos. No fundo, estamos otimizando para avançar mais rápido e colocar mais funcionalidades nas mãos das pessoas, mesmo que isso gere um pouco de confusão no curto prazo. Com o tempo, à medida que entendemos melhor essas capacidades e ganhamos mais controle sobre elas, vamos integrando tudo de volta ao modelo principal. Foi o que fizemos com o GPT-4. Ele já consegue fazer muita coisa bem, e com o GPT-5, nosso objetivo é unir ainda mais dessas habilidades num só modelo, para tornar tudo mais simples e intuitivo para o usuário. A ideia é, qual modelo eu uso? Apenas use o GPT-5. Num cenário ideal, ele entenderia automaticamente a complexidade da sua pergunta e saberia se pode te dar uma resposta rápida ou se precisa pensar mais antes de responder. É isso que estamos buscando. E Kevin Weil não foi a única pessoa falando sobre novos modelos. Sam Altman, na verdade, diz que a IA perfeita é um modelo muito pequeno com raciocínio sobre-humano, 1 trilhão de tokens de contexto e acesso a todas as ferramentas que você pode imaginar. Ele não precisa conter o conhecimento, apenas a capacidade de pesquisar, simular e resolver qualquer coisa. E eu acho que isso é meio verdade, porque um modelo minúsculo que tem a capacidade de fazer qualquer coisa é basicamente meio que a visão dele para a AGI. E eu me lembro que ele disse que isso é algo em que ele não está trabalhando, então não quero aumentar demais o hype. A estrutura que eu gosto de usar para pensar nisso, não estou falando de algo que estamos prestes a lançar, mas sim de um tipo de ideal platônico. Seria um modelo extremamente pequeno, com capacidades de raciocínio sobre-humanas, que roda de forma absurdamente rápida, tem 1 trilhão de tokens de contexto e acesso a todas as ferramentas imagináveis. Nesse cenário, não importa qual seja o problema, e nem se o modelo tem ou não os dados ou o conhecimento embutidos nele. Porque usar esses modelos como se fossem bancos de dados não faz muito sentido. Eles são lentos,
caros e propensos a erros nesse papel. A verdadeira força desses modelos está no raciocínio. Se pensarmos neles como mecanismos de raciocínio, nos quais podemos inserir todo o contexto de um negócio ou da vida de uma pessoa e ainda conectá-los às ferramentas necessárias, seja um simulador de física ou qualquer outra coisa, o potencial se torna impressionante. E eu acredito que é exatamente nessa direção que estamos caminhando. Ah, e a propósito, a OpenAI lançou o O3 Pro ontem. O O3 Pro é essencialmente uma versão aprimorada do O3 original, e como podemos ver aqui, nos benchmarks ele apresenta um desempenho um pouco melhor que o O3 anterior. Quer dizer, a taxa de vitórias é, significativa, então eu definitivamente, usaria o O3 Pro. Você pode ver que para todas as consultas ele simplesmente vence em termos de, utilidade geral. E eu direi que, também podemos olhar para os benchmarks aqui, podemos ver mais uma vez matemática de competição, questões de ciência de nível PhD, programação de competição também. Podemos ver que o O3 Pro tem um desempenho bem melhor. Agora, há uma coisa um tanto estranha sobre este modelo, é que há, muito pensamento excessivo. Então, as pessoas fizeram, perguntas ao modelo, e por alguma razão ele tende a pensar um pouco demais quando se trata de certas questões. E, voltando ao que Kevin Weil disse, este é o programa que eles têm. É que quando você coloca perguntas simples no modelo, você não quer que o modelo, gaste 4 minutos quando você diz "Oi, eu sou o Sam Altman", para uma IA super inteligente. Ele deveria realmente apenas responder em segundos e dizer "Oi, de volta". Então, no geral, acho importante entender que, o GPT-5 deve nos deixar de queixo caído. Agora, adicionalmente, houve uma notícia maluca que viralizou muito em IA e diz que, pela primeira vez, um drone autônomo derrotou os melhores pilotos humanos em uma competição internacional de corrida de drones. Aparentemente, este foi um momento histórico e uma conquista histórica no Campeonato de Corrida Autônoma de Drones de Abu Dhabi de 2025, onde um drone totalmente autônomo, desenvolvido por uma equipe da Universidade de Delft, na Holanda, superou os melhores pilotos de drones humanos do mundo em competição direta. Então, isso é louco porque, quando a IA vence humanos pela primeira vez em um campo que os humanos dominaram por anos, geralmente é um momento significativo. Mas eu acho que este é um momento quase agridoce, porque já sabemos que drones são bem divertidos de usar para a maioria das pessoas que estão filmando coisas, mas quando olhamos para os casos de uso mais amplos de drones, nem sempre é para algo bom. Então, o mais óbvio é que esses drones podem ser usados para guerra. Eu vi pessoas dizendo que esse tipo de coisa vai ser usado para horrores artificiais além da nossa compreensão. E quer dizer, eu realmente espero que não seja o caso, eu realmente espero que esse tipo de tecnologia não seja usado para nenhum tipo de coisa ruim no mundo. Quer dizer, realmente os benefícios da IA deveriam apenas melhorar o mundo em nossos casos. Então, quer dizer, esta é uma daquelas coisas que, como eu disse, é um momento agridoce. Mas também é um momento bastante interessante para apenas mostrar que, a IA realmente vai ser capaz de fazer muitas coisas que os humanos pensavam que manteríamos nossa liderança por um bom tempo. Então, eu nunca me acostumo a ver a IA fazendo isso e agora vencendo humanos. É quase uma ocorrência semanal agora. Agora, quando se trata de cronogramas de IA, o CPO da Anthropic, na verdade, fala sobre o fato de que, assim como eu falei sobre o fato de que a IA está se desenvolvendo super rapidamente, e esses cronogramas, eles continuam sendo superados, e muitas vezes você pode pensar que, ok, esse cronograma é realista, isso não vai acontecer, mas ele, trabalhando na Anthropic, revela que esses cronogramas são super precisos. Ontem, eu estava sentado ao lado do Daryl. Ele falou, eu continuo fazendo essas previsões. As pessoas riem de mim, e depois, elas se tornam realidade. No ano passado, ele comentou, estamos em 50% no SWE Bench, que é um benchmark que mede o desempenho dos modelos em programação. Ele disse, acho que vamos chegar a 90% até o fim de 2025, ou algo assim. E de fato, agora já estamos em cerca de 72% com os novos modelos. Estávamos em 50% quando ele fez essa previsão, e o avanço seguiu praticamente como ele disse. Desde então, comecei a levar os cronogramas bem mais a sério. E se você leu o AI 2027, Eu li, foi de arrepiar. Pois é, tive uma experiência muito estranha. Tava com duas abas abertas, uma com o AI 2027 e a outra com a minha estratégia de produto. Teve um momento em que pensei, será que eu sou o personagem dessa história? Até que ponto isso está se concretizando? A gente lê e pensa,
2027 ainda tá longe, mas se parar para pensar, já estamos em meados de 2025. E se os modelos continuarem a evoluir, a ganhar mais capacidade de ação, memória e de operar ao longo do tempo, então minha confiança nesses cronogramas, mesmo sem saber exatamente como as coisas vão se desenrolar, definitivamente se fortaleceu no último ano. Então, lembra como no início do vídeo falei sobre a perda de empregos por IA? Agora, naquela parte eu falei que a perda de emprego seria principalmente trabalho de colarinho branco, pode-se dizer. E eu acho que pode haver a situação em que a IA também venha para o trabalho físico, porque a nova rede neural da Figure pode fazer 60 minutos de trabalho de logística ininterrupto. E então, aqui está o que temos, o robô da Figure AI fazendo o trabalho por 60 minutos, completamente ininterrupto. E se você realmente clicar no link no Twitter, essa foi uma das coisas mais engraçadas de todas, por causa da forma como este vídeo foi lançado. Mas foi basicamente alguém que disse que o Figure nunca seria capaz de fazer esse tipo de trabalho. Super interessante. E eu estou honestamente animado e preocupado com o futuro, porque este é mais uma vez um daqueles papéis que você pensa que a IA nunca seria capaz de fazer. É muito difícil para a IA. Mas o novo sistema de IA da Figure, quero dizer, tem um sistema avançado de visão e linguagem, permitindo que ele entenda comandos de linguagem natural, perceba seu ambiente e manipule objetos que nunca viu antes. Tudo isso sem treinamento específico. É absolutamente incrível. E eu tenho visto os avanços em robótica. Eu diria que os avanços em robótica podem, honestamente, em algum nível, ser muito mais impressionantes do que os de IA, porque eles estão fazendo coisas reais no mundo real, e isso terá mudanças reais que vamos ver. Vamos vê-las em breve. Quero dizer, é honestamente incrível. Eles lançaram um vídeo de 60 minutos do robô apenas fazendo isso, apenas classificando pacotes de forma autônoma. Então, será super interessante ver exatamente como toda essa coisa muda. Então, quero dizer, não sei vocês, mas estou realmente intrigado para ver para onde este futuro se dirige. E lembre-se de como falamos anteriormente sobre o fato de que será necessária alguma conversa sobre a perda de empregos e esse tipo de coisa. Eu acho que, incerto, com o tempo essa conversa terá que acontecer. Independentemente de dizerem que não haverá nenhum tipo de pagamento de RBU, acho que o que vai acontecer é que haverá tanta tensão, haverá tantas pessoas desempregadas e tantas pessoas procurando emprego, que literalmente será necessário algum tipo de novo paradigma econômico, porque com IA e automação, o capitalismo meio que tende a quebrar um pouco. Agora, também tivemos outra história de IA que viralizou completamente. Esta alcançou mais de 20 milhões de pessoas. Isso é sobre a evolução dos relacionamentos com IA. Alguém disse, um cara no metrô esta manhã conversando com o ChatGPT como se fosse a namorada dele. Não sabia que essas pessoas realmente existiam. Estamos completamente ferrados. Então, com esta eu achei super interessante porque, número 1, eu não acho que você deveria tirar fotos da conversa pessoal de alguém com o ChatGPT. Mas, ao mesmo tempo, acho que isso é incerto. Bastante revelador porque a conversa sobre relacionamentos com IA não tem sido muito popular. Não sei se você conhece o filme Ela, mas essencialmente a premissa é que um cara meio que se apaixona pelo chatbot. E eu acho que à medida que esses chatbots se tornam cada vez mais humanos, mais e mais realistas, acho que é quase inevitável que isso aconteça. Então, isso pessoalmente não me surpreende. Acho que será ainda mais pronunciado quando essas IAs poderem conversar conosco em tempo real, por horas a fio, com todas as emoções, rindo das suas piadas, te entendendo, tendo todo o seu contexto. Quer dizer, vai ser muito, mas muito difícil para algumas pessoas não criarem algum tipo de conexão emocional ali. Porque eu diria que, do jeito que o mundo é, especialmente em muitas cidades, a maioria delas é meio que, sabe, você está junto, mas também está um tanto isolado. Sabe, muitas pessoas estão lutando contra a solidão. Então, quer dizer, se as pessoas estão usando isso para, incerto, combater essa solidão, não tenho certeza se isso é bom se elas não estão buscando a conexão humana tradicional. Mas eu acho que os efeitos disso serão os generalizados. A única coisa que eu pessoalmente não sei é como será no futuro dos relacionamentos. As pessoas sentirão que não precisam mais procurar os outros porque tem uma IA com quem estão conversando? As pessoas ainda buscarão e cultivarão relacionamentos significativos porque podem simplesmente conversar com uma IA que nunca vai reclamar delas. Quero dizer, relacionamentos humanos reais exigem trabalho, de ambas as partes. E, sabe, se as pessoas não estiverem dispostas a fazer esse esforço, sabe, os relacionamentos simplesmente não funcionarão. Então, quero dizer, vai ser interessante, com certeza. Quero dizer, eu certamente sempre uso a IA como uma ferramenta, mas não esperaria que fosse o mesmo para todo mundo. Então esta será super, super interessante para o futuro. Agora, algo que foi super, super interessante para mim
foi a equipe de superinteligência da Meta. Então, a Meta está supostamente oferecendo até 9 dígitos para pesquisadores em sua nova equipe de IA de superinteligência. Essa tem que ser uma das histórias mais loucas que eu vi esta semana. Isso foi literalmente há 2 dias. E eles estão, sabe, o mais louco sobre isso, certo? Tipo, é que, ok, eu vou chegar a este ponto depois. É que a Meta está oferecendo até 9 dígitos, ok? Aparentemente eles estão oferecendo a alguns pesquisadores de IA $10 milhões por ano, porque eles realmente querem vencer essa corrida da IA. E isso não é brincadeira. Eu falei sobre isso em vídeos anteriores, mas a corrida de IA, a corrida por talentos em IA, não é brincadeira. Tipo, se você fosse um pesquisador de IA de ponta, agora mesmo o valor que você tem é absolutamente incrível. O poder de barganha é insano. 7, 8 dígitos são facilmente alcançáveis por eles. Claro, é muito difícil chegar nesses cargos, mas agora simplesmente é uma falta de talento. As empresas estão lutando por talento. Google oferecendo pacotes de compensação, OpenAI também, e agora a Meta. Quero dizer, é o Velho Oeste. E eles estão criando uma nova equipe que querem que alcance a superinteligência. E você pode ver, Zuckerberg quer que a Meta seja a primeira empresa a alcançar a superinteligência. Isso vai ser bem difícil, especialmente tentando superar pessoas como a OpenAI, superar empresas como o Google e, lembre-se, há uma empresa que está trabalhando em superinteligência exclusivamente e é a de Ilya Sutskever. E eles também têm pessoas incrivelmente inteligentes. E a coisa mais louca sobre isso, ok? A coisa louca sobre isso é que, sabe, eu coloquei ali, a gente pulou o AGI porque eu estou vendo todos esses laboratórios falarem sobre superinteligência, esta superinteligência, e ainda não alcançamos a AGI. Então, para essas empresas estarem falando sobre, sabe, queremos alcançar a superinteligência, meio que me faz acreditar que talvez estejamos à beira da AGI. Não sei vocês, mas é o que está começando a aparecer. E, sabe, oferecer de 7 a 9 dígitos, oferecer, sabe, tanto dinheiro e colocar bilhões e bilhões de dólares nisso, quero dizer, eu acho que faz sentido, porque se uma empresa alcançar a superinteligência antes de todas as outras, isso será uma lacuna enorme. E eu acho que, sabe, a Meta ou Mark Zuckerberg, acho que ele finalmente entendeu que, sabe, uma vez que você alcança a superinteligência como empresa, isso é um ciclo que só se afasta cada vez mais. Tipo, você não vai conseguir alcançar outra empresa se ela tiver uma superinteligência, porque as coisas que eles estarão fazendo, você literalmente não vai conseguir entender, o que meio que significa que é realmente uma corrida para ver quem chega lá primeiro e meio que vence o jogo inteiro. Quero dizer, será interessante ver. Eu estarei documentando tudo e espero que vocês estejam por aí para ver como será. Agora, com a Meta também, eles lançaram algo bastante interessante na busca pela AGI. Eles lançaram este sistema VGPP-2. Agora, se você não está familiarizado com o que é o VGPP, este é um sistema que realmente tenta adotar uma abordagem diferente para a IA física e para entender como o mundo é. E o VGPP-2 é essencialmente um sistema que entende, prevê e planeja. Então, ele não funciona realmente como os LLMs, mas ele realmente tenta entender como esses insetos, animais e como os humanos realmente planejam no mundo real. E é nisso que, sabe, LeCun tem trabalhado. Então, para aqueles de vocês que acham que IA e LLM são fakes, esta pode ser uma das áreas mais promissoras da IA para realmente chegar na AGI. Então, incerto, deixe seus pensamentos nos comentários. O mundo dos agentes de IA, precisamos de modelos que os ajudem a aprender, raciocinar e planejar tão eficientemente quanto os humanos. O VGPA-2 é um modelo de mundo fundamental para a inteligência de máquina avançada. Inspirados nos modelos mentais de humanos e animais, os modelos de mundo representam a realidade e preveem como ela evolui ao longo do tempo. Com um modelo de mundo, um sistema de IA pode raciocinar, prever e planejar eficientemente para alcançar um objetivo. O VGPA-2 é um modelo de mundo treinado através de aprendizagem autossupervisionada por mais de 1 milhão de horas de vídeo. O VGPA-2 é uma arquitetura preditiva de incorporação conjunta, GEPA. O modelo tem 2 componentes principais, um codificador, que recebe o vídeo bruto e gera incorporações que capturam conteúdo semanticamente útil sobre o estado do mundo observado, e um preditor, que recebe uma incorporação de vídeo e contexto adicional sobre o que prever e gera incorporações previstas. Diferente dos modelos generativos, que prevêem pixels, o VGPA-2 faz previsões em um espaço de incorporação abrangido, tornando-o muito mais eficiente. O VGPA-2 demonstra
demonstra capacidades de ponta críticas para agentes do mundo real, entendendo movimentos complexos e dinâmicas temporais, e prevendo ações a partir de pistas contextuais. Com base na capacidade de fazer previsões, o modelo de mundo é útil para planejar sequências de ações que alcançam um determinado objetivo. Enquanto a maioria das IAs atuais requer treinamento especializado para tarefas específicas, a abordagem autossupervisionada do VGEPA permite um desempenho excepcional em várias tarefas e domínios, adquirindo novas habilidades com apenas alguns exemplos. Podemos implantar nosso modelo em um braço robótico em um novo ambiente, resolver tarefas de manipulação de objetos como alcançar, agarrar e pegar e colocar objetos sem dados extensivos de robôs ou treinamento específico para a tarefa. Ao lançar o modelo, nosso objetivo é construir uma comunidade que acelere o progresso em direção a assistentes de IA e robôs que possam entender e operar de forma eficiente e segura no mundo real. E vindo com outra notícia, a notícia 16, foi que a Disney e a Universal processaram a Midjourney. Eu sei que a Midjourney não tem aparecido muito nas notícias, mas parece que eles estão sendo processados, o que é um processo histórico de violação de direitos autorais contra a Midjourney. Que, claro, lembrem-se, eles, geravam muitas das melhores imagens de IA até, a recente atualização do ChatGPT. E isso meio que marca a primeira grande ação legal de estúdios de Hollywood visando uma empresa de IA por suposto uso indevido de propriedade intelectual. E isso realmente sinaliza uma escalada significativa no debate contínuo sobre IA e lei de direitos autorais. Agora, esta é super interessante porque sabemos que muitas dessas empresas realmente simplesmente roubaram muito do conteúdo que pegaram. Claro, vimos o ChatGPT e a OpenAI serem processados no passado, mas uma das coisas que eles descreveram foi como uma máquina de venda virtual de conteúdo roubado, permitindo que os usuários criem cópias infinitas de personagens com direitos autorais, simplesmente inserindo prompts, ignorando o investimento criativo e os direitos dos detentores originais. Então, é super interessante porque eles realmente citaram alguns indivíduos no Twitter, e eu me lembro de ter coberto isso no ano passado, onde eles mostraram que havia cenas de filmes que podiam ser facilmente replicadas ao inserir certos prompts. Então, quero dizer, é realmente interessante para todo o espaço da IA, porque se a Midjourney for processada, eu me pergunto que tipo de precedente isso estabelece para o resto das empresas de IA que lidam com imagens de IA e, claro, outras áreas de direitos autorais de IA. Então, será super interessante ver como toda essa situação se desenrola. Se você ficou até o fim, é porque esse assunto realmente te interessa. Então, se puder, se inscreva no canal, verifique se já ativou as notificações para ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo, e se conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo, manda esse vídeo para essa pessoa. Ah, e para eu saber quem realmente viu até o final, comenta aí embaixo a palavra morango. Vou ficar de olho. Valeu mesmo, nos vemos no próximo vídeo.